Eu queria Tá conversar com a bom. Cris Guterres agora sobre essa situação a gente fala, né, das denúncias no meio do entretenimento, como isso tem vindo à tona, e a própria Sininha fala, né? Ela diz que ela via, assim, ela se via sofrendo situações ali, chegava em casa, olhava para os filhos e começava a chorar. Ela estava sozinha, ela fala, eu estava vivendo uma solidão, ele não tinha nem com quem falar, sabe? Então eu queria, Cris, a gente conversou um pouco sobre isso ontem, mas como é que essa era pós-Me Too, que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, tem também aqui o Me Too Brasil, em que denúncias no meio, né, do audiovisual começaram a vir à tona, a gente começou a falar sobre isso, como é que isso pode ajudar a gente, as mulheres, a se reconhecer e a denunciar também? Isso, Ká, eu acho que é muito importante. Eu até conversei com a Marina Ganzaroli, que é a presidente do Me Too no Brasil, que é uma organização que se dedica a fornecer informação, a recolher denúncias, a apoiar mulheres vítimas de violência em diferentes dimensões, tanto violência de assédio, violência de estupro e coisas além. E aí a gente conversou um pouco e eu reuni alguns tópicos que o próprio Me Too traz, Camis, para a gente falar aqui para os nossos ouvintes de como é que a gente pode identificar essas situações, que às vezes é muito difícil da gente identificar. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, está rolando aquele assovio, aquele insulto, aquele gesto intimidador para você, você não está gostando, isso pode ser um sinal de que está acontecendo um assédio. Pode ser uma questão de uma zoação de cunho sexual, porque acompanhando esse caso do Melling, a gente viu muito como o fator humor está envolvido nessas situações. E o humor é também um agente de violência. Ele também é utilizado para que sejam cometidas muitas violências, e aí o humor, ele deixa aquilo tudo muito translúcido e a gente não consegue identificar. Te incomodou? Chama alguém para conversar, porque está ultrapassando limites. A gente precisa prestar atenção em perseguições na internet, perseguições através do e-mail, do WhatsApp, das mensagens de WhatsApp. Mas mesmo as perseguições, né, Cris, às vezes elas vêm meio até escondidas aí de humor, né? Ou, não, só tô preocupado, não sei o quê. Tem um monte de coisa. Eu queria só falar que você falou de humor, cara, é muito louco. Eu tô me dando a conta agora que eu mesma, no caso que eu vivi, eu falei pra mim mesmo por muito tempo, não, gente, mas também não é tão sério assim, foi uma brincadeira. Na hora eu fiquei muito puta, mas depois eu queria meio que aliviar, sabe, o que eu tava sentindo. Não, eu dizia isso pras pessoas. Eu vou contar pra vocês mais tarde, a gente vai chegar lá, tá? Eu acho que a gente pode falar aqui sobre como denunciar. Eu acho que a Cris, as duas minhas crises, já falaram sobre como reconhecer. Pronto, reconheci. Eu sei o que eu estou passando. Como que eu denuncio? Cris Fibe, como que a gente faz essa denúncia? Como uma mulher denuncia assédio? Então vamos lá, são dois tipos de assédio diferentes dos quais a gente está falando aqui, né? Para o assédio sexual é crime tipificado no Código Penal, passível de pena de 1 a 2 anos de prisão. Se você sofreu assédio sexual no trabalho, você pode ligar para 180, que é o número, a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal. Você pode ir a qualquer delegacia, pode ser uma delegacia da mulher, mas pode também ser a delegacia mais próxima da sua casa. Você pode registrar um boletim de ocorrência. Você pode comunicar também a órgãos trabalhistas. Isso não impede, mesmo você fazendo o trâmite criminal, você pode avisar dentro da empresa uma ouvidoria ou uma delegacia regional do trabalho ou o Ministério Público do Trabalho para que punam aquele órgão, aquele lugar de trabalho que permitiu que isso acontecesse. O assédio moral ainda não é tipificado como crime no Brasil. Há projetos de lei tramitando para que isso vire crime. Por enquanto, é uma infração trabalhista. Então, você não vai à delegacia quando você for vítima de assédio moral. Você primeiro procura. Você pode procurar dentro da empresa uma ouvidoria, né, um compliance. Você pode procurar o seu sindicato, ou você pode procurar esses órgãos do trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Com a ajuda de um advogado ou de um defensor, uma defensora pública, você pode entrar com um processo trabalhista e civil. Você pode pedir os danos morais, por exemplo, pelo que você sofreu. Você pode merecer uma indenização pelo que você sofreu. Mas ainda não é na esfera criminal. Então é assim, Camila, que você busca ajuda. É importante diferenciar também o que é assédio sexual do que é o assédio moral, né? O assédio sexual, inclusive, é bom saber, não precisa do toque. Essas insinuações, a importunação sexual, então, na lei é constranger alguém para obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico, ou ascendência. Tem também, no caso do Melling, em alguns momentos nas entrevistas apareceu
ah, eu ainda não era chefe, e elas dizem, mas ele agia como tal porque ele tinha ascendência, ele podia não ter o cargo ainda, mas ele tinha poder sobre elas. Então, isso pode configurar, sim, assédio sexual. E o assédio moral tem várias, aliás, eu queria dar umas dicas também, o que você pode fazer para registrar, porque é bom que antes que você denuncie, você reúna algumas provas. E aí, o que você pode fazer para reunir provas? Você pode fazer um diário, por exemplo, você pode começar a anotar. Sofri isso tal dia. Contar para alguém, a gente já falou sobre isso em outro programa sobre violências sexuais em geral, serve para assédio moral. Contar para alguém, buscar uma rede de apoio, amigos, familiares, pessoas da sua confiança. Então, quando você chega para denunciar, você mostra um diário, anotações, bilhetes, presentes, coisas que você tenha ganhado, e também reúna testemunhas que possam ter visto ou para quem você contou o que aconteceu. Isso tudo é muito importante. O que mais, Camila? Porque eu posso seguir aqui indefinidamente. Exemplos de assédio moral. Posso falar um pouquinho de Eu tô exemplos de ligada. assédio? Não, não pode. Não vai mais falar. Brincadeira. Não. Pode falar sim. É importante. Mas depois eu quero que Não, você me para a diga uma gente coisa. saber o que. Ei, depois eu quero que você me diga uma Fala. coisa que a gente conversou ontem. Eu não tenho coragem. Não vou denunciar. Não vou registrar. Não vou fazer nada. O que que eu faço? Guardo pra mim? Não conto pra ninguém? Sempre importante contar, Camila, sempre importante contar para alguém, porque você registra isso, você pode decidir não fazer nada agora, mas se você decidir fazer daqui a um tempo, como aconteceu com a Dani Calabresa, por exemplo, que não foi imediatamente ao compliance, ela foi depois, mas se você tiver contado para alguém, a Maria Clara Gueiros não fala isso na entrevista para a Olivia e para o Guilherme Amado no Metrópolis, ela fala, claro que eu fui testemunhar, porque eu vi o que a Dani passou, ela me contou sistematicamente o que ela estava passando. Então, isso é muito importante. Conta e não quer contar? Acha que é culpada? Está morrendo de vergonha? Sentindo medo, culpa? Tudo isso que a gente sente quando a gente é vítima de violência? Escreve, faz um diário, anota, vai anotando. Anota dia, anota hora, anota quem fez e aspas. O que você puder lembrar, simplesmente escreva, porque isso tudo pode ter valor de prova ali na frente. E eu ia dizer assédio moral, porque tem um monte de coisa que pode configurar assédio moral, e às vezes as pessoas ficam confusas. Será que o que eu sofri é assédio moral? Então, por exemplo, isolar a pessoa no trabalho, de confraternizações ou de decisões, até fazer aquela coisa de castigo do silêncio, deixar a pessoa sem informação, não se dirigir à pessoa. Uma torturinha psicológica, sabe? Quando a gente se sente isolado das decisões ou coisa assim, retirar autonomia, retirar instrumento de trabalho, sonegar informação, tudo isso pode ser assédio moral e muito mais. Então é importante também se informar, e tem cartilhas, Ministério Público do Trabalho, Senado Federal, tem cartilhas na internet que você pode procurar, assédio moral cartilha, que você vai Exato. encontrar mais detalhes. Tem bastante informação na internet, mas essa questão do crime que eu queria só enfatizar aqui, quando você joga assédio moral, no Google aparece que é crime. Não é, é uma infração trabalhista, é por outros caminhos. Mas também cabe uma indenização, a empresa pode ser multada, então ainda tem punição, tem indenização, tem todo um processo aí que pode ser feito para que isso pare.